Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Nós estamos em 120 dias de consagração, hoje é o nosso dia de número 17 do nosso propósito de consagração, é a nossa 13ª live, e eu espero que você esteja sendo abençoado neste projeto, como no decorrer de todos os anos. Como parte, como um adendo, né, aos 120 dias de consagração, que na verdade é um movimento de oração, de jejum. Como adendo, nós temos também a prática da leitura da palavra do Senhor no decorrer destes 120 dias. Então, eu creio que alguns daqueles que estão acompanhando esta live estão lendo a Bíblia conforme o plano de leitura que nós publicamos, né, um plano de leitura cronológica em 120 dias. Particularmente, o trecho de hoje diz respeito deixa eu achar aqui, hoje dia 22, números de 5 a 15, capítulos 5 a 15, e Salmo de número 90. Esse é o nosso trecho de leitura de hoje, da Palavra do Senhor. Se você está acompanhando o plano de leitura, então provavelmente essa é a leitura que você fez, está fazendo ou fará, né? Se você fará, você vai dormir um pouquinho tarde hoje, né? Mas essa é a leitura programada para hoje, dia 22 de maio de 2024. Queridos, queridas, hoje, essa semana, na verdade, né? Semana Wesleyana da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Então, hoje, você está assistindo um vídeo gravado, eu não estou ao vivo aqui, porque neste momento eu estou ao vivo no YouTube da FATIM, da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, mediando a palestra, os palestrantes desta noite, pastor Paulo Pontes, pastor Paulo Feniman e eu, Paulo Amêndola, 3 Paulos hoje na tela, né? Vai ser pauleira essa palestra, né? E eu estarei como mediador destes amigos ali, falando sobre missão. Então, de repente, assim terminar a live aqui, você pode dar um pulinho ali no YouTube da FATIM, né? E quem sabe você ainda pega um conteúdo bacana, que eu não tenho dúvida que vai ser bem proveitoso aquilo que esses professores e pastores têm para ministrar, né? E eu ali, com a graça de Deus, estarei no meio desses 2 gigantes, mediando a palestra, né? Interagindo com o público que porventura tiver perguntas e tudo mais, tá bom? É a 73ª Semana Wesleyana, é o segundo dia da Semana Wesleyana. Ontem, o reitor do Asbury College, né, nos Estados Unidos, foi quem fez a abertura, né, da palestra, da Semana Wesleyana, melhor dizendo, né, e mediado ali pelo nosso diretor, né, o pastor professor Flávio Artigas, também apresentado pelo bispo Bruno Roberto, que é o bispo designado para acompanhamento da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, e como reação à palestra do professor Tennant, foi
o professor Welfani, né, um professor nosso da Faculdade de Teologia, como reação da palestra. Hoje, como eu disse, pastor Paulo Pontes, pastor Paulo Feniman e eu, como mediador deles na palestra desta noite, tá bom? Então, por isso, eu não estou ao vivo aqui, tá? Você está me assistindo agora, mas agora ao vivo mesmo, eu estou no YouTube da FATIM, da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Depois você dá um pulo lá, tá bom? E aí aí você continua aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, em específico naquilo que diz respeito à missão, à missiologia, ok? Queridos, queridas, nós estamos no mês de maio. No mês de maio, nosso foco é orar pelas famílias. Já já nós estamos entrando no mês de junho. No mês de junho nós vamos orar por crescimento espiritual, tá bom? Mas no mês de maio, além dos nossos motivos de oração, a nossa causa principal, o nosso objetivo central vai ser orar pelas famílias, tá? Nós estamos investindo nas famílias através do Liderando Bem, através, né, dos temas das pregações de domingo à noite, quando Jesus entra na casa. Esse é um mês temático para nós, né? E não tem sido diferente no decorrer destas semanas. Nós vamos para o último domingo, tivemos ontem a penúltima ministração do Liderando Bem sobre família restaurada. No domingo nós temos a última mensagem com o tema Quando Jesus Entrar na Casa, e na terça-feira a última ministração do Liderando Bem, também trabalhando a questão da família restaurada, tá bom? Então, terça-feira é um caminho para a restauração da família. Eu quero muito motivar você a participar dessas programações, em específico para terça-feira, querido, querida, uma família que porventura você estiver orando, que você quiser levar para a igreja, leva no domingo, mas esforça para levar na terça-feira, que na terça-feira há tempo, né, para ministração sobre a vida destas famílias, e vai ser o momento oportuno para isso acontecer, tá bom? Eu quero muito motivar você a fazer isso, tá certo? Então, esse é o nosso foco de oração agora no mês de maio. Como eu disse, pelo fato de não estar ao vivo aqui com vocês, não tem como eu interagir, né, com vocês aí do bate-papo, do chat, tá bom? Também não tem como eu coletar os motivos de oração, para entender pelos motivos de oração, mas tem como a gente refletir na palavra do Senhor, e esse é o objetivo que eu tenho com vocês agora, ok? Então eu quero convidar você, querido, querida, a ler em Números capítulo 11, alguns versículos comigo. Encontre aí, por favor, Números capítulo 11, o versículo de número 14, tá? Números capítulo 11, verso 14. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Essa é uma fala de Moisés para Deus, depois que o povo começa a murmurar próximo a um lugar que Moisés deu o nome de Taberá. Taberá significa labareda, é uma palavra hebraica que significa labareda, por isso que a palavra diz, né, ali no versículo 3, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque porque fogo do Senhor se acendera entre eles, né? A palavra Taberá significa labareda. Então ali esse povo murmura contra Moisés, e Moisés então agora está tentando resignar o seu cargo diante do Senhor, ou no mínimo dizer para Deus: sozinho não dá, esse povo é pesado demais para mim, né? Tem muita gente, é muita responsabilidade, é muita reclamação, né? Então eu preciso de ajuda. Está ali no versículo 14, partindo desta fala de Moisés. Aí nós vamos para o verso 16, e eu quero ler o 16 e o 17 com você. Quando a palavra diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali comigo. E então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e consigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Querido, querida, eu quero
olhar para esta passagem como algo, como uma estratégia dada pelo Senhor, muito parecida com aquilo que acontece lá em Êxodo capítulo 18, quando Moisés, trabalhando, né, ele tem o seu sogro Jétro observando, e Jétro percebe que Moisés ele ia cansar se ele continuasse trabalhando daquele jeito. E Jétro chega para Moisés, lá em Êxodo 18, e diz, cara, o que você está fazendo não é bom. A forma que você está lidando, a forma que você está trabalhando e atendendo, julgando as questões do povo não é boa. Logo, você não vai suportar. Né? E a demanda, a fila nunca anda. Né? Quando você resolve 5 problemas, aparece mais 10 no final da fila, e no final das contas, a fila não anda e você não está saindo do lugar. Né? E a palavra diz que Moisés ele assentava-se pela manhã debaixo de um carvalho e ele só se levantava ao final da tarde e não resolvia o problema do povo. Agora Moisés, ele sente o peso da reclamação do povo, ele sente o peso da murmuração do povo. E a murmuração não era diretamente ou exclusivamente sobre ele, mas sobre a situação de deserto, sobre comida, sobre falta de água, sobre saudade de comida do Egito, né, sobre as acomodações que não eram as melhores ou as mais confortáveis, enfim, o povo reclamava de tudo, né? E agora Moisés chega naquele ponto de explodir e ele diz, não aguento. E Deus fala assim, então você vai fazer o seguinte, levanta 70 que você sabe que sejam anciãos. Vamos começar entendendo alguns termos aqui. O texto usa 2 termos que eu quero decifrá-los com você, ok? O texto fala, gente que você sabe que é ancião, né? E ele diz, gente que você sabe que é superintendente entre o povo, tá? Vamos olhar para essas 2 palavras. As 2 palavras, na verdade, elas não pressupõem apenas a questão da idade mais avançada a um ponto de Deus estar falando de gente experiente pelos dias vividos, tá? Não, a idade avançada é parte do critério. A idade, alguém que não seja neófito, é parte do critério. Mas Deus está dizendo assim, gente que você sabe que é influente, tá? Que tem uma palavra firme, uma palavra segura, uma palavra que outras pessoas ouçam e levem a sério. Essa seria a definição do superintendente. Tá? O ancião aqui seria alguém já vivido, ou alguém que já colocou uma geração posterior a si para viver, né, e produzir. Tá? Então, este seria o ancião, não necessariamente alguém que chegou a uma idade que o impossibilita de produzir, tanto que aqui ele colocaria gente para falar e para lidar com o povo assim como Moisés lidava. Então, nós estamos precisando de gente que ainda tem condições produtivas, né? Que ainda tem garra, que ainda tem energia para lidar com o povo, né? E nós estamos falando de um Moisés de pouco mais de 80 anos aqui, tá? Então, ele colocaria pessoas ali que estavam, quem sabe, chegando a esta idade ou dali para baixo, né? E que seriam ouvidos pelo povo, mas gente de influência. Gente de influência. Eu quero pegar principalmente nesse ponto. E Deus fala assim, ó, eu vou pegar da porção do Espírito, uma porção do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. Quando Deus fala uma porção do Espírito, ele não está fatiando o Espírito dele aqui, obviamente. Né? Deus está dizendo o seguinte, olha, a mesma direção que eu te der, eu vou dar para eles. O mesmo discernimento que eu te der, eu vou dar para eles. A palavra de autoridade que eu te der, eu vou dar para eles. Né? Deus está falando acerca do exercício ministerial fracionado entre pessoas. Deus está falando acerca de um fardo, de uma carga sendo dividida com mais gente. E é isso que me chama a atenção nesta passagem. Porque esta é uma passagem que, se a gente olhar na sua essência, a gente vai tirar algumas lições, um tanto quanto relevantes e importantes, e, sobretudo, lições que justifiquem a caminhada de uma igreja na perspectiva do discipulado e do pastoreio compartilhado
né? Dentro da perspectiva do cuidado. Quando eu falo pastoreio compartilhado, não estou falando da condução do rebanho, mas eu estou falando do cuidado para com os muitos. Moisés aqui ele está reconhecendo que no que diz respeito ao trato individual, ele não dava conta. Ele diz muita gente, muitos problemas distintos, muitas demandas distintas. A reclamação, quem sabe, ela se dá porque não existe uma orientação tópica e pontual que acabe sendo preventiva para as pessoas não se sentirem inseguras e até mesmo se sentirem mal mediante algo que Deus está fazendo. Né? E percam de vista, o pior de tudo, estão participando de um projeto de Deus, que o deserto era um projeto de Deus, a palavra diz em Deuteronômio 8 que Deus leva o seu povo ao deserto, né? Então eles estavam participando de um projeto de Deus e o pior de tudo, perdendo Deus de vista, por falta de uma orientação pontual, de uma orientação imediata. Então Deus fala, levanta 70 para te ajudar. Levanta 70 para serem esses orientadores imediatos ao povo. Né? E aí a gente fala, poxa, mas para 1,5 milhão de judeus, só 70, querido, melhor 71 com Moisés, né? E se a gente pensar que Josué já estava caminhando ali muito próximo, melhor 72 no máximo, né? Quem sabe, do que um só. Né, do que Moisés lidando com o povo todo. E, de fato, o que acontece aqui é que Moisés, na sua tentativa de lidar com o povo todo, ele diz, não consigo, tá pesado. Né? Então, num primeiro ensino, querido, querida, eu gostaria de deixar claro para você que em uma igreja crescente, no meio do muito povo, no meio das muitas pessoas, não adianta um líder se sentir suficientemente bom ou apto para tomar conta, para julgar, para lidar, para orientar o público todo. Uma coisa era a orientação de quando Moisés descia do Sinai, né? E trazia a lei para o povo. Uma coisa era aquela orientação, que era uma orientação para todos, com diferentes aplicações, porque ele trazia leis específicas para o ministério levítico, leis específicas para o ministério sacerdotal, leis para todo o povo, leis em questão de pecado, leis em questão de necessária purificação, leis em questão do culto, enfim, ele trazia diversas leis, mas que de alguma forma tocariam em todo o povo. Mas o julgamento das demandas individuais, isso daí Moisés reconheceu que não dava conta. Uma coisa é a gente receber uma palavra de direção que vem do altar. Uma palavra de direção que é para toda a igreja. Uma palavra de direção que diz respeito às frações que a igreja contempla, como, por exemplo, direção para jovens, direção para mulheres, direção para homens, direção para famílias, direção para casais, direção para líderes, direção para o rebanho todo. Uma coisa é a gente receber palavras de direção que fluem do púlpito. Outra coisa é a gente receber a gente vivenciar uma dinâmica de cuidado, uma dinâmica de orientação mais próxima, uma dinâmica de discipulado. Eu acho que a melhor palavra é esta. Uma coisa é a gente vivenciar essa dinâmica de discipulado. E, queridos, que grande equívoco na vida de um crente é ele não vivenciar ambientes favoráveis à promoção do discipulado na sua vida e através da sua vida. Porque é uma ordem, querido, da parte de Jesus, quando ele diz, façam discípulos. E há uma lógica na palavra que eu só posso fazer aquilo que foi feito de mim, eu só posso oferecer aquilo que foi dado a mim. Né? Logo, eu só posso fazer discípulos a partir do momento que eu sou feito discípulo. A partir do momento que eu vivo a perspectiva do discipulado, aí eu multiplico isso sobre a vida de outro, né? Então, quando Moisés fala, não consigo sozinho, tá pesado para mim, Moisés ele está falando uma realidade. Moisés ele está dizendo algo que é
que é legítimo. No aconselhamento por esses dias, alguém disse assim, pastor, eu não sei como é que você dá conta de cuidar desta igreja, no sentido de número de pessoas. Pastor, olha, isso me admira você dar conta de cuidar dessa igreja. Falei, então, meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você, você está admirado por uma utopia, porque eu não consigo cuidar da igreja toda. Né? Aí o irmão entortou a cabeça assim, falei, cuidar não. Eu consigo gerir, eu consigo lidar com liderança, eu consigo lidar com demandas que chegam até mim. Agora, cuidar da igreja toda, não, eu acho que você não entendeu o que é cuidado quando a gente fala acerca desse assunto. Aí o irmão corrigiu a sua fala, falou, não, isso daí eu já entendi, né? Inclusive alguém que está em célula, esse irmão. Então ele falou, não, pastor, eu já entendi, só usei o termo errado, né? Só usei o termo equivocado, de fato. Lidar com as demandas desta igreja, juntamente com demandas outras que você tem. Eu falei, agora sim você corrigiu a fala e agora sim eu entendi o que você quer dizer. E concordo contigo. Preciso de graça da parte do Senhor para lidar com as demandas. Agora, cuidar no sentido do cuidado, do conhecer, do saber pontualmente e especificamente qual a situação, qual a demanda, qual a dificuldade de cada um, querido, só por duas formas. Ou o irmão me fala, os irmãos me falam, o Espírito Santo me revela, né? E se não tem, e por isso que eu falo, né, o crente ele precisa viver uma dimensão de cuidado, porque se não existe, se não há esta dimensão de cuidado sendo vivenciada por algum irmão, por alguma irmã, este irmão e esta irmã está perdendo uma das partes essenciais da vida cristã, que é o ser discipulado, que é o ser discipulada, né? Está perdendo uma das perspectivas principais, né? E cada líder, por exemplo, os líderes em funcionamento, os líderes de célula, líderes ministeriais, esses líderes, eles me participam daquilo que está acontecendo com os seus liderados, né? Em alguns casos, eu intervenho em algumas circunstâncias. Opa, vamos ajudar. Opa, vamos orientar. Opa, vamos reposicionar, né? Então, em alguns casos é necessária intervenção, em outros casos o líder já resolve o problema, traz para mim a situação, porque é uma questão, é uma função pastoral, diz a palavra, conhecer o estado de suas ovelhas, né? Agora, a partir do momento que a ovelha não tem uma linha de cuidado, aí fica muito difícil, querido. Aí fica muito difícil. Moisés sozinho, ele não ia dar conta daquela multidão. E Moisés aqui, ele dá uma baita de uma dica. Na verdade, quem dá a dica é Deus. Quando Deus diz para ele, levanta gente, levanta pessoas, para que eu tire um pouco daquilo que eu te dou e distribua entre outros, para que eu tire da autoridade que está sobre você e multiplique essa autoridade com mais gente, para que eu tire da direção que eu dou a você e coloque essa direção na vida de mais pessoas para que eles possam levar a outros. E perceba, estes 70 seriam vinculados a Moisés, porque eles se moveriam debaixo do mesmo Espírito. Esse é o segundo ensino que eu trago para você. Eles se moveriam debaixo do mesmo Espírito, debaixo da mesma direção, debaixo da mesma unção, com os mesmos objetivos, avançando e apontando para o mesmo norte. Né? Então, estes 70, eles estavam vinculados e comissionados, ou seja, participando de uma mesma missão, participando de uma mesma obra, sendo participantes de um mesmo projeto, movidos pela mesma autoridade, movidos pela mesma unção. Querido, querida, quando uma igreja funciona na perspectiva do discipulado, quando uma igreja multiplica o pastoreio com P minúsculo, o pastoreio do cuidado, repito, não da direção profética que é dada sobre a igreja, não da gestão da igreja, não do púlpito necessariamente, mas quando uma igreja vive a dimensão do pastoreio de cuidado de uma forma fracionada, essa igreja amplia o seu alcance de pessoas debaixo de uma mesma unção, de pessoas debaixo de uma mesma direção, de pessoas debaixo de uma mesma dimensão de cuidado, de pessoas debaixo de uma mesma perspectiva, de um mesmo foco e caminhando no mesmo rumo. Né? É isso que a gente quer. É isso que a gente busca.
É isso que a gente é. Esse é o nosso objetivo central. Sermos, de fato, uma igreja cuidadora. Sermos, de fato, uma igreja acolhedora, no sentido de pessoas se verem na possibilidade de serem orientadas, de serem trabalhadas, de serem ministradas, de serem direcionadas, de serem projetadas para a sua realidade ministerial, e tudo isso debaixo de uma só unção. Não necessariamente de uma única mão, tá? De uma única mão humana, não necessariamente debaixo da mão única exclusiva pastoral, mas de gente que carrega a mesma unção para cuidado que é transmitida através do ministério pastoral a estas pessoas, através do pastor a estas pessoas. Isso é uma dinâmica de uma igreja cuidadora. E olhando para a passagem que nós acabamos de ver, uma dinâmica que não é incomum, não é invenção nossa, muito pelo contrário. Deus falou para Moisés: levanta aí no meio mais gente, levanta no povo mais pessoas capazes, levanta superintendentes, gente que tenha voz, gente que tenha a voz ativa, gente que tenha a voz de influência, gente que tenha a voz forte e lhe auxilie nessa caminhada. Amém? Querido, querida, eu quero lembrar você, eu não estou ao vivo hoje, tá? Pelo menos não aqui, eu estou ao vivo agora no YouTube da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, terminando. Opa, voltei. Você pode procurar lá no Fatim, tá? youtube.com/Fatim, tá? Ou Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, você vai encontrar lá, tá bom? Eu estou mediando uma palestra entre os palestrantes Paulo Pontes, pastor Paulo Pontes, conhecido de alguns, já esteve aqui, pastor metodista ali na Central de Uberlândia, né, em Minas Gerais, e o pastor Paulo Feniman, tá, que estão palestrando nesta noite, e eu estou ali como mediador desta palestra, tá bom? Então dá para você, terminando a live aqui, dar um pulinho lá e participar e prestigiar esse evento da 73ª Semana Wesleyana da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, ok? Então, por isso eu não estou ao vivo aqui com vocês, não consigo interagir no bate-papo, mas consigo orar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero te lembrar que agora, no mês de maio, o nosso foco central de oração são as famílias, além dos motivos de oração, nós estamos orando e investindo nas famílias, ok? Eu quero interceder pela tua casa e pela tua família agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de refletir na tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo ensino, pela direção e pelo esclarecimento que o Senhor traz para nós através da tua palavra. Nós te louvamos e absorvemos aquilo que o Senhor traz para nós nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, Pai, a vida do teu filho e da tua filha que estão acompanhando esta reflexão, este vídeo neste momento. Papai, colocar sobretudo as nossas casas, famílias diante do Senhor. O Senhor conhece os nossos lares. O Senhor conhece as necessidades, as demandas, os desafios, Senhor, os potenciais, e eu te peço em nome de Jesus. Meu Deus, concretiza a tua boa, agradável e perfeita vontade nas nossas casas, para que teu nome continue sendo exaltado, para que a tua glória seja vista dia após dia na nossa casa, no nosso lar. Eu te agradeço por esse tempo de reflexão, que a tua bênção permaneça sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Eu oro agradecido no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Querido, querida, o nosso trecho de leitura bíblica para amanhã, dia 23, quinta-feira, né? Números, capítulos de 16 a 25, tá bom? Esse é o nosso trecho de leitura para amanhã. O plano de leitura bíblica em 120 dias, ele está no grupo principal de WhatsApp da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente, e o propósito ele é baseado em jejum e oração. Eu quero lembrar que na descrição desse vídeo nós temos
um link para outro vídeo lá no Instagram falando acerca do jejum, tá? Um ensino acerca do jejum, foi um vídeo que eu gravei no sábado, dia 4, a véspera, né, do lançamento dos 120 dias de consagração. Um vídeo instrutivo, mas muito, muito importante, é um estudo bíblico mesmo, muito, muito importante para a vida de todos aqueles que querem vivenciar esse tempo de consagração, tá bom? Se você está participando do propósito, ou se você quer entrar no propósito, dá para entrar, né? Perdeu de fazer 120 dias, mas dá para fazer ainda 103, né? Nós estamos no nosso dia de número 17, dá para fazer ainda 103 dias de consagração. Corre lá, assiste o vídeo sobre jejum, tá bom? Tem essa orientação para que você possa participar com sabedoria, com entendimento e discernindo aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e até amanhã às 21 horas em nome de Jesus.